multidão dos que crerão, era só o coração. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos aqui novamente. Peço licença a entrar à sua casa através desse vídeo. Que Deus esteja abençoando a sua vida grandemente nessa manhã de domingo. Hoje que estamos no dia 8/11 de 2020, mais um mês de novembro, chegando aí ao final do nosso ano, um ano conturbado, mas um ano que, apesar de toda a situação, Deus tem sustentado as nossas vidas, Deus está à frente da nossa vida, Deus está à frente da nossa igreja. Convido os irmãos a estarem orando agora neste momento para ouvirmos a palavra de Deus. Vamos fazer um momento de oração, pedindo para que o Espírito Santo fale aos nossos corações nesta manhã. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por este momento, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem nos concedido a graça, a esperança, a paz, nos dado, Senhor, um ano de bênçãos, apesar de toda a tribulação. E aqui nós pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações, através da mensagem proclamada, que o Senhor esteja falando através do Teu Evangelho, através da Tua Palavra, aos nossos corações. É isso que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém. Meus irmãos, eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias em Efésios, capítulo 4. Leremos do 7 ao 16, verso 7 ao 16. Efésios 4, do 7 ao 16. Vamos ler Carta aos Efésios, capítulo 4, dos versos 7 ao 16. Diz a palavra de Deus: a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele consignou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadurecemos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Palavras do nosso Deus. Meus irmãos, a carta aos Efésios foi escrita por Paulo, uma carta que não foi direcionada apenas àquela comunidade, àquele grupo, mas é considerada uma carta circulante, uma carta em que circulou por toda a região ali de Efésios, indo para várias comunidades daquela região, segundo alguns comentaristas, teólogos, comentaristas. A carta não quer resolver problemas específicos, mas o seu conteúdo trata da igreja e da vida cristã. A carta pode ser até dividida em duas partes. O capítulo de 1 a 3 trata da união da igreja em Cristo como um só povo e do Espírito Santo que mantém essa igreja unida, essas pessoas unidas, esse grupo unido. Na segunda parte, de 4 a 6,
ela trata do relacionamento, da vida cotidiana dentro desse grupo e como ela se manifesta nos atos da convivência, da relação entre os irmãos. Paulo utiliza, e é interessante que Paulo utiliza algumas figuras para trazer a igreja, para falar sobre a igreja como um corpo que tem Cristo acima de tudo, né? Ele utiliza das seguintes figuras, né? De um corpo, como eu falei, do qual Cristo é o cabeça, de um edifício que Cristo é a pedra fundamental e de um casal, na igreja como esposa e Cristo como marido. No domingo passado, nós falamos sobre a questão da reforma protestante. Dentro de um contexto em que a igreja centralizava tudo, inclusive a própria salvação, né? Ela era a detentora da salvação. Vimos que através da fé em Cristo Jesus é que temos a salvação. Com isso, os reformadores mostraram que a única ponte, o único intermediador entre homem e Deus é Jesus Cristo, não tem outro. Porém, esse Jesus chama homens e mulheres para trabalhar ao seu favor e assim instituiu a sua igreja na terra. Uma igreja que é unida num corpo, tendo Cristo como cabeça que sustenta e alimenta espiritualmente todo esse corpo. Uma igreja que não olhamos como meio de salvação, não, pois é Cristo o que salva. Porém, uma comunidade com dons, uma unidade, uma igreja e uma comunidade com oficiais, com pessoas que vivem num relacionamento profundo, com pessoas que vivem essa família, é a igreja. Olhando para o nosso texto, os versos anteriores, Paulo fala da unidade da igreja em Cristo através da fé. Uma unidade que inclusive podemos ver até hoje, dentro desse contexto temporário de pandemia. Enquanto alguns irmãos vão à igreja, participam ali presencialmente com todos os cuidados, alguns irmãos participam online de casa. Porém, todos nós estamos unidos numa única fé, num único propósito, no Jesus Cristo que nos alimenta, que nos dá alegria, que nos sustenta. Uma única igreja reunida num culto público de adoração e exaltação ao nosso Deus. Uma igreja que foi revestida de dons por Cristo Jesus. Quando Jesus subiu ao céu e foi glorificado, conforme nós vimos em Filipenses 2, 5 a 11, conforme Paulo, inclusive, comenta, ele deixou em sua igreja dons. Esse movimento que Cristo fez de descer ao céu, morrer e ressuscitar no terceiro dia, nos livrou do pecado, venceu a morte, venceu o diabo e revestiu a sua igreja com dons e unidade. Meus queridos, meus irmãos, somos um organismo vivo como igreja. Temos dons e talentos dados por Cristo para a exaltação dele. Somos chamados como IPI de Franco da Rocha, como Igreja Presbiteriana Independente de Franco da Rocha, para servir ao nosso Deus no lugar que fomos chamados, que é a cidade de Franco da Rocha. Ou seja, é neste local que Cristo quer nos usar para falar da salvação, para estarmos juntos em comunhão, para servir uns aos outros em amor, em unidade, estarmos juntos para testificar a salvação, para viver a esperança da graça, para falar sobre Cristo que salva, para meditarmos juntos, para participarmos juntos em oração, em comunhão como igreja. Somos uma igreja organizada, com pastores, presbíteros, diáconos, líderes. Um corpo orgânico que está para servir uns aos outros, a fim de chegarmos juntos no aperfeiçoamento da fé em Cristo Jesus e levarmos toda a doutrina do Evangelho às pessoas que precisam. Não levando as falsas doutrinas, mas firmes, juntos, estudando, conversando, orando uns pelos outros, buscando juntos a Cristo Jesus. Meus queridos, a nossa igreja é a igreja
presbiteriana independente de Franco da Rocha. É o lugar que Cristo nos chamou para nos usar como pessoas aqui na terra, como seus representantes do reino aqui na terra. Um lugar onde mostramos a nossa fé, mostramos o amor um pelos outros, mostramos o amor de Cristo por nós. Mostrar através de um relacionamento verdadeiro e vivo para as pessoas que precisam entender o Evangelho e precisam entender este amor. E aí, ao olhar este relacionamento, esta comunhão, querer participar e fazer parte dessa família chamada IPI de Franco da Rocha. Uma igreja que tem o Espírito Santo como aquele que nos mantém unidos para a glória de Deus. Então, meus irmãos, fiquem firmes na fé e na unidade. Participe das atividades da nossa igreja, mesmo sendo online, dentro desse contexto distante. Participe dos estudos de quarta-feira. Se você pode participar do culto presencial, participe do culto presencial. Coloque seu nome na lista, vá à igreja se você pode, se você está dentro todos esses critérios da questão dos protocolos. Participe. Se você está no louvor, participe do louvor. Se você foi chamado por Cristo a estar nesta igreja em adoração e louvor, participe dos trabalhos da nossa igreja. Através desta comunhão, nós mostramos ao mundo o quanto Cristo é real em nossas vidas. Ajudemos uns aos outros, mantendo o amor de Cristo vivo em nossos corações, para que todos sejam abençoados, firmes na fé, e pessoas sejam ainda mais acrescentadas a esta família. O comentário bíblico do teólogo William Hendrickson diz o seguinte: o apóstolo, comentando esse trecho que nós lemos da carta de Efésios, ele diz: o apóstolo se preocupou com detalhes da unidade da igreja. Isso era necessário. E aqui um parênteses, não só era, como ainda é necessário. Continuando, pois somente quando a igreja reconhece sua unidade e se esforça mais e mais para preservá-la, cada membro cooperando com todos os demais, é que o evangelho manterá sua marcha poderosamente entre as nações. A igreja se regozijará, Satanás tremerá e o nome de Deus será glorificado. Vou ler mais uma vez, meus queridos. O apóstolo se preocupou com detalhes da unidade da igreja. Isso era necessário e continua sendo, pois somente quando a igreja reconhece sua unidade e se esforça mais e mais para preservá-la, cada membro cooperando com todos os demais, é que o evangelho manterá sua marcha poderosamente entre as nações. A igreja se regozijará, Satanás tremerá e o nome de Deus será glorificado. Não é por coincidência que você é membro da IPI de Franco da Rocha. Não. Cristo te levantou ali. Cristo te chamou neste local. O Espírito Santo incomodou a sua vida para participar dessa igreja, a fim de que você e eu sejamos instrumentos do seu reino, para servir ao nosso Deus, para servir as outras pessoas, para proclamar o reino de Deus, para que a glória de Deus seja vista naquela cidade, naquela região, através da nossa comunhão, através da nossa união, mesmo distantes. Mesmo num contexto que temos um culto online, um culto presencial e trabalhos online, ainda assim podemos continuar unidos em Cristo Jesus. Jesus nos deu dons e talentos. Jesus inundou a sua igreja com dons e talentos. E você tem um dom, você tem um talento para servir a Jesus Cristo. Para servir a Jesus Cristo nessa igreja. Então eu te convido a participar dos cultos online.
Se você não pode estar presente pessoalmente na igreja devido às exigências protocolares, se você pode ir até a igreja, não deixe de colocar seu nome na lista para participar juntos desse momento de adoração e exaltação ao nosso Deus. Não deixe, meu querido, de participar das reuniões de quarta-feira, à tarde e à noite. Não deixe de assistir aos cultos infantis, ao culto infantil de domingo às 18 horas. Não deixe, meu querido. Participe, ligue para o irmão, pergunte como ele está. Ore por ele, ore pela nossa igreja, ore pela nossa liderança, ore pelos pastores, ore pelos presbíteros, diáconos, por cada ministério, por aqueles que estão à frente desses ministérios. Ore pela família da nossa igreja, participe. E, meus irmãos, não deixe de participar da assembleia da nossa igreja no dia 14/11, próximo sábado. Não deixe. Esse corpo chamado Igreja Presbiteriana Independente de Franco da Rocha, unida pela presença do Espírito Santo e alimentada pela cabeça que é Jesus, tem eu e você como membros ativos neste local. Pessoas chamadas ao trabalho. Um lugar organizado por Jesus para servirmos juntos. Organizado com pastores, com líderes, organizadas e abençoada com dons e pessoas maravilhosas como eu e você. Então participe. Se você pode ir presencialmente, participe. Se você pode online, participe. Sejamos servos fiéis a Jesus Cristo, unidos por Ele, para testificarmos sua salvação e vivermos o seu amor na cidade de Franco da Rocha. Que os nossos dons sejam meios de abençoar vidas e pessoas na nossa igreja, seja com nossos irmãos ou os visitantes. Que não sejamos empurrados pelas falsas doutrinas, mas firmados no Evangelho de Jesus Cristo, que salva, que dá esperança e dá paz aos nossos corações. Sejamos uma igreja unida, uma família, um corpo, participando dos eventos, colocando os nossos dons à disposição de Cristo para servi-lo ali, para servir a Ele e ao próximo. E assim, pessoas verão como a nossa família é unida e irão participar desta família. Que Deus te abençoe neste domingo. Que Deus te dê paz, alegria, segurança nesse domingo. E que à noite estejamos juntos no culto presencial e online. Eu espero que você participe deste nosso culto ao vivo, seja em casa ou quem for estiver indo ao templo. E que sejamos uma igreja unida, servindo um ao outro e servindo principalmente ao nosso Jesus, que entregou a sua vida por amor a nós. E hoje nós queremos entregar as nossas vidas por amor a Ele. Que Deus nos abençoe, meu querido, minha querida. Procure a minha presbítera Inailda, se você tem o desejo de ir ao culto, para colocarmos o seu nome na lista, lembrando de todas as questões protocolares. Participe desse culto, se você pode ir. Se você não pode ir, está no grupo de risco e não pode ir ao culto presencial, participe do culto online. Participe das nossas atividades online. Sejamos uma igreja unida no amor de Cristo Jesus. Vamos orar. Estarei orando pela sua vida, estarei orando por você, estarei orando pela minha vida, pela nossa igreja e no final impetrando a bênção para encerrarmos este momento. Oremos. Pai, obrigado, Jesus, por este momento, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus em que revestiu a sua igreja com dons. O Senhor organizou a sua igreja, Senhor, para que sejamos unidos num só corpo, unidos numa só igreja, num só grupo, numa família.
unidos e guiados por Ti como cabeça, unidos no Espírito Santo para Te louvar, Te engrandecer, para abençoar a vida um do outro e seguirmos firmes, unidos no Teu Evangelho, na fé do Teu Filho. Obrigado, Senhor, por este momento. Pedimos que o Senhor esteja abençoando o nosso dia, pedimos que o Senhor esteja nos guardando e, Senhor, nos preparando para um momento de culto e de adoração a Ti, logo mais à noite. Que o Senhor esteja conosco, Pai, nos abençoando durante esse domingo maravilhoso, esse domingo lindo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. É o que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém. Receber a bênção, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e a consolação do Espírito Santo seja derramada à nossa igreja, IPI de Franco da Rocha, e a todos os irmãos espalhados pela face da terra, e sejamos unidos pelo amor, pela fé, e sejamos unidos como uma igreja em que vive o Teu Evangelho, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Até a noite, se Deus quiser, e o pastor José Aparecido estará pregando à noite. Deus abençoe e até às 19 horas no culto à noite. Deus abençoe. Multidão dos que crerão, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Poder, curas, milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo Senhor vê surgir. Da multidão dos que crerão, era só o coração. Alma, muita alegria, singela vida, na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz, pra todo